Olá a todos e bem-vindos ao programa Basta Crer, um programa de fé que vai gerar muito sucesso, cura divina, mudar a sua vida, porque você vai ouvir a palavra de Deus que vai criar muita fé no seu coração para você vencer todos os problemas da sua vida. Em rodapé, como costume, nós temos o SOS e o WhatsApp, o número de telefone para onde você pode ligar e fazer um pedido de ajuda, compartilhar um testemunho, fazer, por exemplo, uma marcação para um aconselhamento pastoral, enfim, ou tirar dúvidas. E hoje vamos continuar a falar sobre o que Jesus veio fazer à Terra. Eu tenho um livro baseado nestes estudos e vai ser muito importante porque quanto mais você souber o que é que Jesus veio fazer à Terra, mais você vai conseguir vencer. E como sempre, temos aqui o Tim Curiacos e hoje vamos começar com que música, Marieta? Murmuração. Essa música fala acerca de um vírus. Na verdade, a murmuração é um vírus. É o vírus da murmurácia, que quando nós falamos ou praticamos isso na nossa vida, nós atraímos coisas más para a nossa vida. Nós temos vindo a aprender que uma das origens dos problemas é precisamente a murmuração e temos que fugir a toda pressa. Murmuração. Murmuração não. Diz que não me interessa. Murmuração não. Eu fujo deles a toda pressa. Murmuração não. Diz que não me interessa. Murmuração não. Eu fujo deles a toda pressa. Meus ouvidos não são caixote de lixo para infectar. Murmurácia é um vírus que em mim não pode entrar. Não, 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 não. Murmuração não. Diz que não interessa. Murmuração não. Eu fujo deles a toda pressa. Meus ouvidos não são caixote de lixo para infectar. Murmurácia é um vírus que em mim não pode entrar. Não, 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 não. Murmuração não. Diz que não me interessa. Murmuração não. Eu fujo deles a toda pressa. Eu fujo deles a toda pressa. Foge, 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 foge. Eu fujo deles a toda pressa. Mas é que eu fujo a toda pressa. Eu fujo deles a toda pressa. Eu fujo deles. Eu fujo deles a toda pressa. Glória a Deus. A próxima música que vamos ouvir fala acerca da arma do amor. Diz que existe uma arma que é maior do que o ódio e que o rancor. Sabe, na verdade o amor é mesmo uma arma. E essa arma, quando nós usamos essa arma, nós vencemos. Porque a Bíblia diz em Coríntios que o amor nunca, nunca falha. Existe uma arma. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Tudo suporta, ela tudo crê. Ela é mais. Oh, tudo suporta, ela tudo crê. Esperança e a fé, ela é chamada de amor. Amor, 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 aleluia.
mas Ele enviou seu Filho único, que morreu na cruz para nos salvar. Andávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas Ele enviou seu Filho único, que morreu na cruz para nos salvar. Mas quem é Ele? Ele é o Rei dos Reis, o nosso Salvador. Quem é Ele? Ele é o Rei dos Reis, o nosso Salvador. E Ele é chamado de Jesus, 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 o nosso Salvador. Jesus, 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 amado, Jesus, Jesus, o nosso Salvador. Amor, 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 amor. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, o único em quem nós devemos confiar de todo o nosso coração. E sabe, Deus, Ele confia em todos nós, Ele precisa de todos nós aqui nesta terra para fazer a sua obra. Esta música diz: Deus precisa de ti. Para quê? Deus conta connosco para levar as boas novas, para espalhar a sua palavra por toda a parte do mundo. Esta música até diz mesmo: vasos nós somos, vazios de nós mesmos. Tirar de nós os nossos achos, as nossas manias, e que a vontade de Deus seja feita em nós. E por isso Deus diz nesta noite para si que está a assistir, que Deus, Ele precisa de si. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Em vasos nós somos, em suas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus. Levar a água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. A chamada de Deus é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele estará contigo todos os dias. Foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Aleluia, Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia, Jesus vive, Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia, Jesus vive, Ele ressuscitou. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. É isso mesmo, Deus precisa de cada um de nós. E a próxima música diz: o caminho se abrirá. Quando estás sozinho, em frente à muralha, ou seja, em frente ao problema, em frente a qualquer circunstância que aos nossos olhos pode ser difícil de vencer, quando já não há mais força em nós, quando já fizemos tudo o que podíamos fazer, o que é que Deus diz? O que é que Deus diz? Louva a Deus.
O louvor, ele atrai bênção até à nossa vida, abre portas onde elas estavam fechadas, quando nós louvamos a Deus. Ou seja, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Onde o louvor está, há cura, há libertação, há fé. Então, nesta noite, louve a Deus. Encha o seu coração com estas músicas. Aproveite mesmo este momento para adorar, para louvar a Deus, porque Deus assim vai encher a sua casa, a sua vida com a sua unção e com o seu poder. O caminho se abrirá. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Louva a Deus. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Então, hoje a convidada do dia é a Filipa. Olá, Filipa. Olá, boa noite. Que ela é missionária e que veio do Algarve. Queria ser marinheira. Parada. Sim, mas foi para o nosso barco e enjoou. Não sei bastante. que marinheiro era esse. Mas pronto, ela é uma bênção e toda a família serve a Deus. E o que é que você faz? Agora estou a ajudar aqui no Basta Crer, no time Curiagos. Estou também a acompanhar o apóstolo nestas viagens da campanha de avivamento. Sim. E ajudo no tijolo também no que for preciso. Exatamente. Agora, nós estivemos numa das cidades onde houve um testemunho fantástico. Qual Exatamente. Este que vamos ouvir é da Figueira da Foz. Quem está a contar é o líder do grupo familiar, em que ele conta que a dona da casa recebeu um telefonema antes do grupo familiar e ela chegou, ela estava muito, muito assustada, porque nesse telefonema um primo dela, ela recebeu notícia que o primo dela estava em coma por causa da doença da diabetes. Estava em coma. Em coma. Então o líder disse para ela não se preocupar, fizeram um grupo familiar normal, como sempre, e no final também há sempre uma parte em que se ora e oraram por esse senhor. E o senhor estava aonde? Em Angola. Mas eles estavam aqui em Portugal? Eles estavam aqui em Portugal. Mas para Deus não há distância. Não. E depois? E depois de orar, a senhora até conta que recebeu um telefonema a dizer que o primo tinha saído do coma. Muito bem, vamos lá então ver o testemunho. Estou aqui na Figueira da Foz, estou aqui com o Paulo. Olá, Paulo. Olá, Paulo, tem algum testemunho que nos queira contar? tenho um testemunho de cura divina. Eu sou o líder de um familiar
E aconteceu que numa quarta-feira, num grupo familiar, a dona da casa estava muito aflita, porque tinha recebido um telefonema de um primo que em Angola tinha entrado em coma por causa de diabetes, e então ela estava aflita, estava triste, e aconteceu que eu disse a ela: olha, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ao grupo familiar, vamos encher de Deus, e no final do grupo familiar a gente vai orar e vamos acreditar que Deus vai curar essa pessoa, vai fazer um milagre na vida dessa pessoa. E assim fizemos, demos o grupo familiar normalmente, e no final do grupo familiar nós oramos. Eu até peguei num livro, há palavras, há poder nas suas palavras, e naquela parte prática eu peguei nos versículos bíblicos que estavam nessa parte, e eu falei e enviei essa palavra para essa pessoa, porque eu acredito que o Espírito Santo não tem fronteiras. E aconteceu que passado 2 dias essa pessoa saiu do coma, e na quarta-feira a seguir essa pessoa já não estava no hospital, sem problema nenhum, sem sintoma nenhum, estava completamente curada, e os médicos ficaram admirados pela recuperação da pessoa. Muito bem. E, Paulo, o que é que o Paulo tem a dizer àquelas pessoas que nos estão a assistir que não conhecem este Deus que transforma as nossas vidas? Aquilo que eu posso dizer é que este Deus maravilhoso que nós servimos, Ele faz coisas que mais ninguém consegue fazer. E aquilo que nós precisamos fazer é colocá-lo na nossa vida, fazer dele o Senhor da nossa vida. E tudo vai mudar em todas as áreas da nossa vida. Basta crer, basta acreditar e basta viver e andar com Ele. Testemunho muito bonito. Exatamente. E foi engraçado que, aliás, explique lá o que é um grupo familiar, não é? Porque muita gente está, quem sabe, a ver-nos pela primeira vez, não sabe o que é um grupo familiar. Então, um grupo familiar é uma pequena reunião, mais ou menos de 1 hora e meia, na casa de um dos irmãos que cede a sua casa durante esse tempo para se fazer a reunião. Vai lá um líder treinado para dar essa reunião, e esse grupo familiar tem como objetivo enraizar as pessoas na palavra, criar também amizades sadias, enraizar na palavra, na igreja. Uhum. Sim, é uma reunião familiar, porque são 5, 6, 10 pessoas em casa de alguém, e durante a semana é muito bonito. Então, e ele disse assim: não vou orar, embora que o caso seja gravíssimo, a pessoa está em coma, mas vamos primeiro esperar, vamos ouvir a palavra de Deus. E Deus gostou de que puséssemos Deus em primeiro lugar e que não ficássemos, vamos dizer, obcecados com o tamanho problema. E o que é certo é que Deus curou, e vai curar você também, se tão somente você puser fé em Deus. E é por isso que este programa Basta Que existe. Agora, nós também temos muitos clipes, e daqui a bocado vamos ouvir um que, se eu não estou a ver, é do Mike, não é? É ou não? É. E nós temos muitas bandas, etc. Explique lá o que é que se passa. É na Curiacos Music, é uma produtora musical que tem várias bandas de vários estilos. Não podemos enjoar, porque tem mesmo desde mais calmo, o Gustavo até falava que há bandas de abanar a cabeça, ao rock, enfim, diversos. Fados também tem fado? Fado, não sei, acho que... Tem, pronto. Então, tem para todos os gostos, e podemos ouvir no YouTube, no site, também noutras plataformas digitais. Ok, vamos lá então ver um clipe deste quê? De uma das bandas, no caso do Mike. Não, primeiro vamos ver o clipe do spot publicitário. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. Então agora vamos ver um clipe que é do Mike, é o meu filho, e que diz Vasos em Tuas Mãos. É um dos artistas, vamos assim dizer, faz parte do nosso Curiacos, e que
espalha a palavra de Deus cantando. Vamos lá ver. Com o seu amor Ele me salvou. Não doeu-me, Jesus vive em mim. Com o seu amor Ele me salvou. Não doeu-me, Jesus vive em mim. Já morri para as ofensas, já morri para os elogios. Sou um vaso com espírito, vazio de mim mesmo. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu habito à sombra do meu Deus, à sombra do meu Deus. direi do Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Direi do Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim.
Então, nós vamos estudar este tema que é o que Jesus veio fazer à Terra. E eu vou basear-me neste livro que tem o mesmo título, e este livro pode ser encontrado em qualquer igreja maná, no formato de papel, digital também, mas em toda a parte do mundo, no formato digital, através do site da Curiacos Editora. Vamos lá passar esse rodapé, exatamente, www.curiacos-editora, e lá você vai encontrar não só este livro, mas muitos outros livros. Este livro é até dos maiores que eu escrevi, e explica muitas, não é tudo, das coisas que Jesus veio fazer à Terra. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas, que é que Jesus veio suprir todas as nossas necessidades. Então, vamos fazer uma recapitulação e ver como é que tudo começou. Se formos a Gênesis, vamos ver que Deus criou os céus e a terra, fez tudo perfeito, e depois criou o homem à sua imagem e semelhança. Isto pode ser visto logo no início da Bíblia, em Gênesis 1 e no versículo 26. Depois de Deus dar ordens para que isto e aquilo aconteça, ele depois disse. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Façamos, porque Deus são 3 pessoas. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre isto, aquilo, aquilo outro. E assim, versículo 27, torna a dizer que criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: multiplicai-vos, etc, etc. Então, Deus fez uma criatura nova, que foi a mais fantástica de todas, que é o ser humano. E fez-o à sua imagem e semelhança. Se quisermos ver como é que Deus é, veja só o espelho. Se quiser ver como é que Deus é, olhe para Jesus. Jesus disse: queres ver o Pai? Olha para mim. Quem vir a mim, vê o Pai. Mesmo quando nós morrermos, aqueles que forem para o céu vão receber um corpo novo, porque depois da queda do Adão e da Eva, o que se deu foi que perdemos a glória, o poder de Deus, uma unção, uma força específica que dava para viver para sempre. O homem não foi feito para morrer. Morte é uma maldição. Só entrou com a queda do Adão e da Eva. Bem, então Deus viu que era tudo perfeito e disse ao Adão que ele tomasse conta da terra, mas que podia comer do que quisesse, exceto de uma árvore, que diz aqui no capítulo 2, no versículo 16, ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, não se sabe quanto tempo é que isto demorou, até o dia em que o diabo começa a seringar a cabeça da Eva e a dizer-lhe que Deus não quer que tu comas dessa árvore, porque senão tu vais ficar igual a Deus. E isso pode ser visto em Gênesis, capítulo 3, no versículo 5, onde o diabo dizia: não vais nada a morrer, porque Deus sabe muito bem, no dia em que comeres dessa árvore, se abrirão os vossos olhos e serás como Deus. E diz aqui a Bíblia que a mulher, a Eva, viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejava para fazer isso, para ser igual a Deus. E este é que é o grande pecado. Não foi tanto a desobediência, claro que é o pecado, mas acima da desobediência está o forte desejo dela ser igual a Deus. É o eu. E isso é um vírus que entrou no ser humano, através dela, e depois passou para os filhos, etc., que está até os dias de hoje. E consiste em a pessoa achar que ele é um Deus, é o centro do mundo. Eu é que sei. E se eu não conheço uma coisa, é porque não existe, porque eu é que sei tudo, sou o centro
e o resto é conversas. Está a ver? E isso, claro, é falso e Deus não admite, porque Ele é que é o centro do mundo, Ele é que é o grande chefe, o manda-chuva. E é interessante que as pessoas, as primeiras viveram montes de anos, 900 anos ou coisa assim, mas fizeram tantas e tantas a Deus que Deus disse, ok, agora limita a vossa idade aos 120, que é onde nós estamos agora. Eu conheço médicos, crentes e médicos descrentes, que dizem que, de facto, é interessante, que há pessoas que vivem muito perto dos 120 anos, mas que a certa altura, quando se aproximam de 120, de repente o corpo deixa de funcionar. É engraçado, não é? E é uma coisa de Deus. Bem, então, o homem ficou fora de Deus. Morrer não quer dizer que ele desaparece, mas é que ele ficou desconectado do Senhor poderoso Deus. Ficou desconectado da energia, está a ver? De Deus. Então, o homem que é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo, este corpo é uma máquina fantástica, passou a ser comandado não mais pelo espírito, mas pela alma, pelos pensamentos, por aquilo que ele sabe, que não sabe, conhece, estuda, não estuda, que sente, não sente. E aí é que está a grande limitação. Então ele ficou morto, quer dizer que desconectado de Deus. E está debaixo de maldição. Jesus disse que o diabo, ele é que é o príncipe deste século, desta época. E só veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus disse, eu vim para vos dar a vida em abundância. Então Jesus veio para quê? Para que a gente possa ser liberto desse vírus, que é um veneno que nos mata. Jesus veio para nos dar vida eterna. A ver? E ser o nosso substituto, porque todos pecamos. E como todos pecamos, Deus, o grande juiz, no dia do julgamento final, terá que condenar-nos. E então, Deus fez um plano de resgate, que consistiu em quê? Que a segunda pessoa de Deus viesse à Terra para ser o nosso substituto. Ele é que foi à cruz, cravar os nossos pecados, doenças, problemas, e foi à prisão eterna, prisão ao inferno, ao Hades, para pagar a sentença que devíamos pagar. E agora toda a pessoa que disser assim, eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o Salvador, que Ele é o bode expiatório, que Ele é o Cordeiro enviado por Deus para pagar o preço que eu devia pagar, e eu recebo esse Jesus como meu Senhor e Salvador, essa pessoa nasce de novo. Não nasce da barriga da mãe, isso é impossível. Não nasce da carne, mas cá de dentro do Espírito. É retirado aquela natureza errada, que é veneno, que destrói as pessoas, faz com que as pessoas sejam más, faz com que, enfim, e põe o Espírito de Deus. Está a ver? E por isso a pessoa, quando se converte, deseja fazer o bem. E as outras não entendem. Porquê é que ele deseja fazer o bem? Porquê é que agora ele mudou? Porquê é que ele agora quer ajudar o próximo? Porquê é que ele agora quer ajudar a igreja? A pessoa fica admirada porque os outros não são assim. Nós também não éramos assim, mas agora temos o Espírito de Deus que nos leva a ajudar o próximo, a amar tudo que é de Deus, etc. Bem, então, esta é a base do que Jesus veio fazer à Terra. Agora, quando nós estamos na época natalícia e vê-se as ruas iluminadas, porque é Natal, e é uma semana antes, 2 semanas antes, 3 semanas, 4 semanas, e vemos os saldos nas lojas, nos centros comerciais, porque é Natal. E combinam-se almoços, porque é Natal. Almoço de família, almoço de empresa, e compram-se presentes e dão-se presentes a toda a gente. Está a ver? Exceto a pessoa que faz anos. É engraçado, não é? Ou seja, um Natal que está a celebrar a vinda de Jesus, o nascimento do Salvador, mas onde ninguém presta contas, nem liga nenhuma a quem realmente faz anos. É Jesus. É interessante, não é? Fazem festas, comem e bebem.
à custa desse dia, dessa pessoa, que é Jesus. Dão presentes a uns e aos outros, mas a Jesus nada. Está a ver? É engraçado. Esse não é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é celebrar que o Messias, enviado por Deus o Pai, vai à Terra, que seu nome se chama Jesus, e que nem no céu nem na terra pode haver salvação, exceto através dele. Isso é que é o verdadeiro Natal. É interessante, não é? Bem, e hoje vamos então aqui para o capítulo 3, onde diz que Jesus veio suprir as nossas necessidades. Uma vez, Jesus estava num casamento. E vamos ver a história que aconteceu nesse casamento para entendermos como é que Deus pensa. Diz em João 2 que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, a Maria. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe, Maria disse a Jesus, não tem vinho. Mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, eu não estou aqui, ainda não é chegada a hora de eu começar a fazer milagres. Mas a mãe, a Maria, disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Uau! Olha, alguém perguntava, os meus amigos e colegas perguntavam, mas tu não acreditas na Virgem Maria? Ah, então não acredito, mais do que tu. A ver? Por exemplo, ela disse, fazei tudo quanto Jesus disser. Então, Jesus olhou, estavam ali 6 talhas de pedras, são vasos grandes, para a purificação dos judeus, e onde eles costumavam pôr água. E Jesus disse, olha, enchei estas talhas, estes vasos com água. E os empregados obedeceram, encheram os vasos com água. E depois Jesus disse, agora tirai os vasos e levai ao mestre-sala para ele provar. E eles obedeceram. E logo que o mestre-sala provou a água, que tinha sido transformada em vinho, e porque não sabia o que é que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele chamou o mestre-sala chamou o esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, enquanto a pessoa não está bêbada, e quando tem bebido bastante, põe o vinho inferior. Mas tu guardaste o melhor vinho para o final. Esta história conta então que Jesus transformou a água em vinho. E durante muito tempo fez uma espécie. Porquê é que Jesus fez um milagre desses? Porque ter vinho numa festa, quanto a mim, não é crítico. Ninguém morre por não ter vinho. Até eu costumo dizer, até algumas pessoas até vivem mais tempo por não terem vinho. Então, por que razão Jesus transformou água em vinho naquele casamento? Então um dia Deus, com paciência, lá me explicou. Porque Deus amava aquele casal. E Deus disse assim, já imaginaste os dois olharem para trás no dia do casamento, da festa, um dia importante para as pessoas, não é? E eles pensarem, puxa, correu mesmo mal. A meio da festa acaba-se o vinho e na nossa cultura é uma vergonha. Mas, como Jesus estava ali, Jesus quis alegrar o coração do casal. Não que eles necessitassem. E aí eu compreendi. Deus é muito bom. Porque Ele não supre apenas necessidades que são mesmo grandes necessidades, mas faz coisas que não são, vamos dizer, realmente necessárias e fala-as por amor a nós.
porque gosta de nós. Está a ver? Eu acho isso fantástico. E já vi Deus fazer isso com muita gente, e claro, comigo também. Dar-me coisas, fazer com que eu tenha coisas, sem ter esforço nenhum, vem ter comigo coisas, que eu, na minha posse, na minha fortaleza, no meu tamanho, não ia conseguir ter. Mas por Deus, quando está contente com alguém, concede coisas fantásticas. Acontecem coisas boas. Então, o que é que Jesus veio fazer à Terra? Mostrar que nos ama. Mostrar que gosta de nós. Porque quem faz o que ele fez está a dizer, não, eu não estou apenas a dizer que gosto de ti, eu estou-te a mostrar. Estou a mostrar com factos, com atos. Não é só conversa de boca. Eu gosto de ti, por isso. Então, o que é que Jesus vai fazer? Vai dizer que gosta de nós. Que Deus é nosso amigo. Que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Isso é muito importante. Depois temos uma outra história que eu tenho aqui relatada no livro, que fala de Mateus 17, quando perguntaram se Jesus pagava ou não pagava impostos. E diz aqui, Mateus 17, 24, que chegando ele a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os impostos e disseram, vosso mestre não paga os dracmas dos impostos. E disse ele, sim. Entretanto, em casa, Jesus antecipou e disse, que te parece, irmão? Mas para não se escandalizem, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abre-lhe a boca e está lá o dinheiro para os impostos. E dá os impostos por mim e por ti. Uau! O que é que Jesus está a dizer? Hã? Mais tarde perguntava, mas e tal, e Jesus diz, olha, dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Agora, essa pessoa está para aqui a meter-se e insinuar que somos isto, aquilo, aquilo outro. Faz mal. Vai ao mar, pesca, o primeiro peixe que vier, abre-lhe a boca. E vai lá encontrar o dinheiro. E vai ver que esse dinheiro dá para pagar os impostos teus e os meus. E assim calamos a boca esta pessoa que nos está aqui a tentar ofender. E assim aconteceu. O que é que isto nos diz? Que mesmo quando não é legalmente necessário, obrigatório, certas pessoas pagarem impostos ou fazerem certos procedimentos, mesmo assim Deus faz. Para calar a boca aos outros e para dar, assim, uma boa impressão. Não tem problema nenhum fazer isso. Está a ver? Então, o que é que Jesus veio fazer à Terra? Dar-nos muitas lições. Querem que a gente pague impostos? Pague impostos. Está a ver? Portanto, ele não é contra tudo e todos. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que providencia coisas que muitas vezes para nós são impossíveis. É um Deus que abre um caminho onde não há caminho. Está a ver? É um Deus que sara toda a sorte de enfermidades. Outro exemplo que eu tenho aqui é o de Naamã. O exemplo de Naamã. O Naamã era um general do exército dos sírios. E o general soube que havia um profeta, um homem de Deus, e que esse homem, quando orava, Deus sempre respondia, curava os doentes. Então, alguém lhe disse isso e disse, general, vá lá ter com este homem, ele vai lhe impor as mãos e você vai ficar curado dessa lepra, porque este general era leproso. E lepra é uma doença terrível. E então, naquela altura que não havia cura, a pessoa perdia bocados de carne. Para dar uma ideia, se ele tinha a lepra nas orelhas, a orelha desaparecia, caía aos bocados. Se era no nariz, ele ficava sem nariz. Se era nos lábios,
ficava sem lábios, sem carne e via-se os dentes. Isso era nos dedos, dos pés, das mãos. Enfim, era uma coisa horrorosa. E era contagiosa. Então, o general, quando ouviu dizer que lá em Israel havia um homem de Deus que fazia esses milagres, ele decidiu, bem, eu vou lá até com o homem de Deus. E como é costume, as pessoas quando vêm à igreja, vêm pela primeira vez, já têm a coisa bem equacionada. Já pensam como é que o homem de Deus deve fazer, como é que Deus tem que fazer. Porque, como eles costumam dizer, eu sigo a Deus à minha maneira, quer dizer, eu é que mando. Então ele tinha planeado que chegava lá, era uma pessoa mega importante, super conhecida, vinha com os seus empregados, porque não havia aviões, não havia carros, era uma caravana de pessoas que levavam comida, roupas, etc., para tomar conta dele. Ele pensou, mal eu chego lá, o profeta sai de casa, põe um tapete vermelho, faz umas vénias, Sua Excelência, meu general, põe a mão e Deus põe o poder, é pronto, fico curado e vou para casa e não perco mais tempo, porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Chega lá e não aconteceu nada daquilo que estava na cabeça dele. Tal qual, como eu costumo dizer, o que acontece, como muita gente vai à igreja pela primeira vez e pensa que chega ali e diz ao pastor, ao bispo, o que é que o bispo tem que fazer. Fica à espera que Deus, sim, Deus vai fazer tudo como eu quero, como eu mando. Então o profeta nem saiu de casa. Mandou o seu empregado, Géasi, dizer ao general, olha, o meu chefe, o profeta, diz para tu ires ao Rio Jordão lavar-te 7 vezes. E ao fim da 7ª vez vais ficar completamente curado. A tua pele fica como nova. O general ficou furioso, ofendido. Mas quem é esta gente para me tratar assim? Então eles não me tratam com todo respeito, com toda dignidade, não se dobram, não passam o tapete vermelho. Eles não sabem quem eu sou. E estava mesmo já de saída. Eu vou, mas é embora, não estou para aturar isto. Quando um dos empregados dele disse assim, general, você se calhar não está bem a perceber. Este homem, o profeta, ele é o embaixador, o empregado do Deus Altíssimo, do Deus que sara. Portanto, ele não tem nada que lhe prestar homenagem a si, ele só lhe dá o recado do Altíssimo. E se você veio com fé, acreditando que este homem, sendo um homem de Deus, se orar que você vai ficar curado, porque já aconteceu isso a tanta gente, por que é que você não obedece? Eu obedecer? Sim, você tem que obedecer. E depois o general, depois de pensar, ele diz, bem, o melhor é realmente eu ir por esse caminho. A ver? Deixa as manias no chão, os seus títulos, e vai e obedece a Deus, às instruções que Deus deu através do profeta. E o que aconteceu? Ele foi a primeira vez tomar banho, aconteceu nada. Foi a segunda vez e aconteceu 0. Até que à 7ª vez que ele foi tomar banho, aconteceu o que Deus prometeu. Ficou completamente curado. Qual é a lição? A lição é esta. Que Jesus veio, sim, para nos curar. Mas é a maneira de Jesus. Não é nós vamos dizer a Jesus, Deus faz isto, aquilo, aquilo outro. Não. Ele é que diz assim o que é que você tem que fazer. E se você for obediente a Ele, porque Ele é que é o grande chefe, então você será curado. Você será liberto, você será ajudado. Esta é uma coisa muito importante nós sabemos. Ele é que manda. Está a ver? E, portanto, fé não é só eu acreditar que Deus existe e que eu vou ser curado. É eu também saber que eu tenho que fazer as coisas à maneira de Deus. No caso deste homem, ele tinha que tomar banho 7 vezes. E por isso, se você ainda não conhece bem a Deus, se você ainda não vai à igreja, eu quero lhe dar uma grande recomendação.
comece a ir à igreja este mesmo fim de semana. Entregue a sua vida a Jesus. Comece a dar ouvidos do que é que Deus diz e faça. Ou seja, construa a sua vida na rocha. Porque Jesus veio para nos dizer como é que se faz. Ele não veio para ser o nosso empregado, para a gente dizer, oh, Jesus vai ali, oh, Jesus faz isto. Não. Ele veio para nos dizer como é que se fazem as coisas. Está a ver? Em relação à cura divina eu tenho que vir à casa de Deus, fazer a oração da fé e arrepender-me daquilo que aborrece a Deus. Por exemplo, andar na bruxaria, andar na idolatria, não perdoar e outras coisas que nós ensinamos na igreja. Se você é uma pessoa que está em aflição financeiramente, você tem que fazer o que Deus manda fazer, que é semear para colher. Jesus disse que tudo são sementes e que o seu dinheiro, portanto, também são sementes, e por esse motivo Deus diz para nós honrarmos a Ele com dízimos e ofertas, que é sementes, e que essas sementes vão ser multiplicadas por Deus, boa medida, recalcada, sacudida, e você vai ficar livre de problemas financeiros e vai começar a prosperar gradualmente. É assim. Está a ver? É assim que funciona. E, portanto, eu quero exortar você mais uma vez a construir a sua vida na rocha. Até vou pedir aqui ao time, toque esta música, é muito bonita. Porque construir a vida na rocha é o seguinte, é eu passar a andar com Deus, dar ouvidos a Deus e fazer o que Deus diz. O que é que vai suceder? Vai suceder que o que Deus promete acontece na sua vida e tudo vai mudar para melhor. Vamos lá ouvir a música. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir. Então agora é tempo de orar. E o que é que Jesus veio fazer à Terra? Entre muitas coisas veio para curar os enfermos. Está a ver? Ele lá na cruz pagou o preço que lhe dá saúde. Não é só curar, dá de saúde, longos anos cheios de saúde. Como é que se faz? É ter fé de que quando nós orarmos, fizermos a oração da fé, que Deus implanta dentro de si, como uma semente de cura divina, o poder do alto, que vai arranjar o que está estragado, vai acrescentar o que está a faltar. Isto é a oração da fé, assim, explicada em meio minuto. E agora mesmo, você estenda o seu braço sobre mim. E se for possível, toque do ecrã para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. E faça esta oração
e diga comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar, para resolver os meus problemas, para abrir um caminho onde não há caminho. Jesus, eu recebo agora o meu milagre. Recebo agora a minha cura, a minha libertação. Amém e amém. E agora? O que fazer depois de orar? Eu tenho um livro que explica isso. Primeiro é acreditar que já está curado. Segundo é dizer para Deus: eu acredito a Deus, já estou curado. Está a falar as coisas que ainda não são como se já fossem. E louvar a Deus porque já está curado. Não contar a ninguém, porque muita gente vai gozar e roubar-lhe a semente. É isso. E portanto, cante connosco este hino que diz: somente creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio que estou curado, que recebi a minha cura, que tu me ouviste. Vamos lá todos cantar este hino. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Então, amanhã continuamos, mas Deus abençoe e continuamos a cantar este hino. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio.